Desde que cheguei aqui no dia 1º de janeiro de 97, com esta mensagem, eu quero deixar externado qual é o meu desejo. Primeiro, nem por um momento eu trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Ninguém se engane. Eu não estou convidando ninguém para me seguir. Me sigam ou unam-se à minha igreja. Não adianta nada você sair da sua igreja e se unir à minha. Se tudo que você fizer for isto, fique lá mesmo onde você está. Não resolve nada. Porque mudar de uma igreja para outra igreja não altera nada. Simplesmente isto é proselitismo. Agora, se alguém quer mudar da denominação que está para a palavra de Deus, aí você tem um negócio lucrativo. Aí você vai fazer um grande negócio, porque a sua denominação, por boa que seja, não lhe salva. E a palavra de Deus lhe salva. Que a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus em forma de palavra. Continuando. Ou dê início a alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não farei agora. Que a impressão que o povo tem é que a mensagem que eu prego é para tirar as pessoas da sua religião e trazer para a minha. Não é isto. Estão mal informados. É trazer as pessoas das denominações para a palavra de Deus. Se você se congrega na Assembleia de Deus, você está perdido. A menos que você esteja na palavra de Deus. Agora, se você está na palavra de Deus, você congrega onde você quiser, você está salvo. Porque não é a igreja quem salva. Se você vier para o tabernáculo da fé e não se esconder dentro da palavra de Deus, você está tão perdido como estava antes. Porque o tabernáculo não salva ninguém. O tabernáculo apenas é uma seta que aponta onde está o Salvador. Amém. Não tenho nenhum interesse nestas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer, tão somente uma coisa estarei satisfeito. E essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre você e Deus, entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas. Se isso não acontecer, novas criaturas em Cristo. Se isso não acontecer, não adianta nada, é perder tempo, é maiar em ferro frio. Se não houver um relacionamento perfeito entre Deus, entre o homem e Deus, ele está perdido. Continuando. Cheios do Espírito Santo e que vivam de acordo com a sua palavra, não de acordo com o dogma da religião a qual pertence, mas de acordo com a palavra. Eu queria convidar, pedir e advertir todos a ouvirem a sua voz nesta ocasião. Agora, o que é a voz de Deus? Em João 10, e verso 9 e 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é voz? Palavra. A voz é a palavra. Ele nunca disse: as minhas ovelhas ouvem a religião tal ou tal ou tal. Deus é inimigo de religião. Deus é amigo da palavra. Ele chegou ao ponto de dizer: eu e a palavra somos um só. E você não tem como separar Deus da palavra de Deus. Você não tem como separar nem eu da minha palavra.
Que eu sou o que minha palavra é. Se a minha palavra for mentira, eu sou um mentiroso. Se a minha palavra for a verdade, eu sou a verdade. O homem é o que sua palavra é. O homem é medido pela sua palavra. E Deus é a mesma coisa. E a Ele completamente renderem suas vidas, completamente, não parcialmente. Porque tem muitas pessoas que aceitou Jesus, mas ficou partes da vida dele que não aceitam. Há aquele reservatório, aquela reserva lá. Não, Deus manda em mim até certo ponto, mas daí para frente não. Aí está errado. Deus terá que mandar em mim da cabeça aos pés. Amém. Tudo que é meu tem que render-me ao Senhor. Do mesmo modo como confio em meu coração que me entreguei completamente a Ele, Deus vos abençoe e que a sua vinda rejubile o seu coração. Amém. Irmãos, o que mais acontece hoje é que as pessoas estão enganadas. As pessoas são boas em todos os lugares. O irmão Brana diz assim, uma freira não vai para um convento levar aquela vida de sacrifício, vestida naquele roupão, com aquele pano amarrado na cabeça todo o tempo, uma vida isolada do mundo. Ela não faz aquilo porque é má pessoa, não, ela faz aquilo com desejo de salvação. Ela é uma pessoa preciosa, ela é boa pessoa. O que arrebenta com tudo é o sistema que escraviza fora da palavra. O sistema é quem estraga com a pessoa. Hoje eu conversava com um cidadão, eu não sei como saiu o assunto, e ele disse assim para mim, você não crê na Trindade? Eu disse, creio se você me mostrar ela na Bíblia. Ele disse, pois ela está na Bíblia. Digo, pois me mostre que eu saio daqui hoje crendo na Santíssima Trindade. Me mostre. Aí ele pegou a Bíblia e foi lá e vem cá. Está aqui na Bíblia. Eu quero ver. Não, mas está aqui. Digo, mas eu quero ver. Ele folheou a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não encontrou. Digo, você aprendeu isto no catecismo da sua religião. Isso não está na Escritura. Mas você deixou isto entrar em seus ouvidos e agora você sustenta uma coisa que não tem. Ele diz, mas Deus, o Pai é uma pessoa, o Espírito é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, Cristo é outra pessoa, Jesus é... São três pessoas iguais, distintas, separadas, formando assim um só Deus verdadeiro. Diga, onde está isso na Bíblia? Eu quero ver isso na Bíblia. Está aí na Bíblia, eu quero ver. Ele mexeu, não viu. As pessoas estão enganadas pelo sistema religioso, pregando o que a igreja prega em vez de pregar o que a Bíblia diz. Vai tudo para o inferno sem saber por quê. Porque boa intenção não paga dívida. Aí depois diz que eu tenho a língua comprida demais, que eu falo demais. Falo para o bem do povo, para se arrepender enquanto é tempo. Eu não estou brincando em serviço. Eu entrei nessa cidade aqui para trazer uma mensagem de um profeta de Deus. Olha, agora o que eu digo, eu tenho Bíblia para sustentar. Só um pouquinho aqui para nós ver aqui uma coisa. Ezequiel capítulo 2, a Bíblia fala o mesmo que eu falo. A vantagem da minha pregação é porque não é minha, é de Deus. É o que a Bíblia fala. No capítulo 2 de Ezequiel, começando com o verso 1 até o 5. E disse-me, filho do homem, quem sabe o que é o filho do homem? Filho do homem é um profeta. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Vamos ver o que foi que falou? Disse-me, filho do homem,
eu te envio aos filhos de Israel. Foi o que eu ouvi de Deus antes de vir para cá. Eu te envio a Bragança. E o que tem me sustentado até agora foi a promessa de Deus. Eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Verso 4. E os filhos são de semblantes duro. Que é semblante mais duro do que temos hoje em dia. Se prega a palavra por todo canto, o povo vira a cara assim e vai embora rindo, nem dá atenção. Semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Prestem atenção. E eles, primeiro falou com o mensageiro: eu te envio a eles. Assim diz o Senhor Jeová. Agora vamos ver o que acontece com eles. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? O profeta não salva, mas você não tem salvação se não tiver profeta. Porque a salvação é pela palavra, e a palavra vem ao profeta. Se você não aceita o que o profeta fala, você está em pecado todo o tempo. Deus não trata com ninguém sem ser por meio de um profeta. Você diz: pastor, eu nunca vi isso. Eu lhe mostro, está no livro do profeta Amós, porque quando eu falo, eu digo onde está. Não faço como aquele senhor que mostrou, disse que ia me mostrar a Trindade. Se eu não tivesse o que fazer, ela estava lá até hoje ainda esperando ele mexer folha por folha da Bíblia. Eu digo: você não vai achar nunca, meu filho. Você foi mal informado, não tem essa palavra na Bíblia. E o povo aceita isto como vindo de Deus, engole isto com casca e tudo, porque a religião ensina, e eles creem no que a religião ensina, ainda que não confira com a palavra. Agora diz: eu sou linguarudo, eu sou um velho carrasco. Eu tenho que dizer a verdade. Aleluia. Não sei quem é que é Deus que me segura com vida, porque o que eu tenho feito nesta cidade, e eu estou vivo, é Deus que me segura. Mas eu tenho que dizer a verdade. Amém. Ele disse: tem Trindade. Eu disse: me mostre. Ele caçou e não achou. Eu digo: você foi enganado, sua religião está lhe enganando, meu filho. Não tem isto. Deus é único e não trino. A Bíblia diz 812 vezes que Deus é um só. E as igrejas dizem que Ele é três. As igrejas estão mentindo. E tem que ter uma voz que denuncie esta mentira. Porque a mentira é de Satanás. Foi Jesus quem disse: vós sois o pai da mentira. Vosso pai é o diabo, que foi mentiroso desde o princípio. E nunca se afirmou na verdade. Ele caçou e não achou. Agora eu digo: Deus enviou um profeta. Deus não faz nada sem profeta. Você diz: onde está isso, pastor? Está em Amós capítulo 3, verso 7. Pode mexer lá, não precisa caçar muito não. Livro do profeta Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não havendo profeta, Deus está parado. Deus para. Quando Deus para, o diabo avança.
Quando Deus silencia, o diabo toca a trombeta dele. E vem com o ensinamento de Santíssima Trindade. Isto não tem na Bíblia, isso é ensinamento diabólico. O povo tem que saber disto, o povo não pode morrer enganado. Agora vocês podem não atender o meu clamor. Mas uma coisa eu digo, um dia vocês vão saber que nesta cidade teve a voz de um profeta. Teve no meio de vós um profeta que se desgastou, clamou com alta voz, não colocando a sua própria vida em risco. Você pode dizer, pastor, você é profeta? Não, mas conduza em mim a mensagem do profeta. Porque hoje a mensagem está na noiva. Hoje a mensagem não está no profeta, porque ele morreu. A mensagem do profeta está na noiva de Jesus Cristo. Mas a mensagem não morreu, ela continua. Ele disse, mas batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma coisa. Eu digo, meu filho, não te engana, não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, os apóstolos tinham feito desse jeito. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, mas tem que... O Senhor é Pai. Eu digo, é Pai, o Senhor é Pai, mas o nome dele não é Pai. Para batizar é no nome, não é no Pai, é no nome do Pai. Jesus disse para batizar no nome do Pai. Mas você é filho de Deus e não sabe o nome do seu pai? Que filho há que não sabe o nome do pai, só se ele for um filho ilegítimo? Um filho legítimo tem um documento dizendo fulano de tal, filho legítimo de fulano de tal e de dona fulana. Diz até o nome da mãe. No registro diz o nome do pai e diz o nome da mãe. Agora quando é bastardo, ele não sabe quem foi que mexeu lá na coisa, não sabe quem foi que gerou ele, não sabe nem de onde veio, ele não sabe quem é o pai dele, ele não sabe o nome não, ele não pode saber. Porque ele não sabe quem é o pai dele. Tanto é que ele está tentando fazer as obras do pai dele, bebendo cachaça, fumando, adulterando, mentindo, roubando. Está fazendo as obras do pai dele, que é o diabo, e ele não sabe o que é. E tem que ter alguém para descascar este abacaxi e mostrar isto cru e nu para todo mundo saber. Foi por isso que Deus me preservou em vida com esta idade avançada. E eu digo uma coisa para os senhores e as senhoras: enquanto eu não terminar a minha missão na terra, nem o diabo, nem o inferno me tira deste mundo. A morte torce de mim, mal nenhum chegará à minha tenda, porque tenho de Deus uma comissão para explicar essas coisas, quer o povo ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles têm que saber um dia que por aqui passou a voz de um profeta. Um profeta é os olhos de Deus. Sem profeta, Deus está cego. Deus não pode enxergar. Porque ele é os olhos de Deus. Você não pode enxergar sem ser através de um profeta. Irmão, o profeta diz isto que Jesus falou. É um símbolo disto e disto. E o profeta veio adiantado. O diabo é sagaz. É muito traiçoeiro. Primeira coisa que ele faz é cegar os olhos do povo. Como? Tirando da mente do povo a necessidade de ter um profeta. Sem profeta o povo se corrompe. A Bíblia diz isso: sem profeta o povo cai. É por isso que está todo mundo caído. Ah, eu sou crente, graças a Deus, eu pertenço à igreja tal. Mas é batizado em nome de Jesus Cristo? Não. Então você é caído. Está caído na lama. Aí você diz, você é linguarudo, eu sou, e daí? O diabo tem direito de pregar o evangelho dele, e eu tenho o direito de pregar o evangelho de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, terão que saber que nesta cidade teve a voz de um profeta. Aleluia, aleluia. Aí você diz, mas cegou, tá aqui, eu estava caçando e não estava achando, o irmão Moisés me ajudou.
Vou mostrar onde o diabo cegou. 2 Coríntios 4, porque, irmão, a beleza dos pregadores desta mensagem é que quando diz uma coisa, mostra na Bíblia onde está. Nós não ficamos como eles que dizem, tem Santíssima Trindade. Cadê a Santíssima Trindade? Tá aí aonde? Caça que você acha, eu não sou bobo, fica caçando o que não tem. Não existe, Deus é um e não três. Trindade é a marca da besta, o povo está tudo marcado pela besta e não sabe. E tem que ter a voz do profeta para explicar isso. Se o povo quiser tacar manga podre no profeta, taque. Mas sabendo que o profeta foi Deus quem enviou. Eu não sou profeta, apenas conduzo em mim a mensagem de um profeta. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí diz no verso 4, nos quais o Deus deste século... Irmãs, por favor, o que é o Deus do Brasil? O Deus do Brasil é o Pelé, é o Ronaldinho, é o futebol. Aonde o povo está acumulado adorando? Na igreja ou no campo de futebol? O Deus deste país, irmão, não é... Deus é um objeto que se adora. Quando o time marca um gol, o povo deliram, rolam e gritam, ficam loucos gritando, aplaudindo. Quando escutam a palavra de Deus, ficam de boca fechada, não se vê um amém, não se vê um glória, não se vê um aleluia. Não estão ali pensando em Deus. Nós temos que ter entendimento. Vamos ver o que foi o Deus do Brasil. Verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Eu quero ver o diabo cegar o meu entendimento. Eu bato no peito com fé perfeita, não com orgulho, mas com fé perfeita, que Satanás nunca cegará minha mente para mim ver o que não está escrito e deixar de ver o que está escrito. Porque foi o que ele fez. Ele cegou as pessoas para ver Santíssima Trindade na Bíblia, que não tem. Escondeu do povo o batismo em nome de Jesus Cristo que tem. Eles olham a Bíblia todinha e não vê os apóstolos batizando em nome de Jesus. Estão cegos. Porque está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Pedro dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não podem ver isto. Agora eles veem Mateus 28, 19, que Jesus diz, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí a gente chega nele e diz assim, batizar em nome de quem? No nome do Pai. Como é o nome do Pai? Não sei. É mulo. O mulo não sabe quem é o pai dele. É híbrido. O cavalo sabe quem é seu pai. O jumento sabe quem é seu pai, mas o burro não sabe. Porque foi um cruzamento errado de um cavalo com a jumenta, ou de um jumento com a besta, com a égua, gerou um negócio que não existia na criação original. Por isso o burro não sabe quem é o nome do pai, como se chama o pai dele. Você pode perguntar a um burro, como chama teu pai, burro? Ele diz, ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Assim está o povo hoje em dia. Para batizar no nome do Pai, mas como é o nome do Pai? Não sei. E você não é pai, você não é filho, e você não sabe o nome do seu pai? Vamos para a Bíblia, lá está o nome do Pai, é para batizar no nome do Pai. Vamos para a Bíblia que tem resposta na Bíblia. Isaías 42, verso 8, está muito claro onde diz assim, eu, o Senhor, este é o meu nome. Como é o nome do Senhor? Como é o nome do Pai? Senhor.
Para batizar no nome do Pai. Que nome usa em batismo? Pai ou Senhor? Para batizar no nome, não é batizar no Senhor, não. Para batizar no nome do Senhor. E o nome do Senhor é para batizar no nome do Pai. E o nome do Pai não é Pai. Pai é o que Ele é. Eu sou pai dos meus filhos, mas meu nome não é Pai. Aí está, irmão, só não entende quem não quer entender, é questão de não querer. O negócio é que o diabo cegou o entendimento do povo para não compreender as Escrituras. Como é o nome do Pai? Ele diz, meu nome é Senhor, este é o meu nome. O Pai dizendo, meu nome é Senhor. Então quando vai batizar, diz em nome do Senhor, porque este que é o nome do Pai. Como é o nome do Filho? Mais claro que isso não pode existir. Eu disse hoje para o cidadão, você quer saber, vai batizar no nome do Filho, não é? Ele disse, Como é que o Filho se chama? Filho ou Jesus? Ele disse Jesus. E por que você usa a palavra Filho em batismo? Você tem que usar a palavra Jesus, que este aqui é o nome do Filho. O nome do Pai é Senhor, está em Isaías 42, verso 8. O nome do Filho é Jesus, está em Mateus 1, 21. Este nome foi dado por um anjo que veio dos céus. O anjo disse para Maria, para José, José, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela conceberá e dará à luz um filho, filho, e será chamado, o filho será chamado pelo nome de Jesus. Mateus 1, 21. Eu disse, como é o nome do filho? Ele disse, Jesus. E que nome é para usar em batismo? O nome do filho, não é? Como ele se chama? Jesus. Então nós já achamos o nome do Pai, que é Senhor, e o nome do Filho, que é Jesus. Senhor Jesus. Vamos achar agora o nome do Espírito Santo? Atos 2 e verso 36. Pedro diz, e este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Está aí, Senhor Jesus Cristo. É que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos tinham revelação, porque o diabo não conseguiu cegar eles. Agora eles tinham mente fechada antes, mas em Lucas capítulo 24, versos de 45 a 47, diz que Deus abriu o entendimento, a mente dos discípulos, para que eles pudessem conhecer as Escrituras. Graças a Deus que Deus abriu a minha mente para me conhecer pelo menos o nome de meu pai. Eu conheço o nome do meu pai terreno e conheço o nome do meu pai espiritual. Quem não conhece o nome do pai espiritual é porque ainda não tem pai espiritual. Não adianta orar, dizer Pai nosso que está no céu. O que é isso? Não tem pai, coisa nenhuma, ele não sabe nem do nome, não sabe nem a quem se dirige. Quem tem pai sabe como é o nome dele. Deus é nosso Pai. Como é seu nome? Senhor. Ele mesmo disse, ele se identificou. Senhor, este é o meu nome. Se é mentira, é de Deus. Eu prefiro ficar com a mentira de Deus do que com a verdade de qualquer denominação. Este é meu nome, Senhor. Este é meu nome. Acho que faltava só Jesus esfregar aqui na cara desses trinitarianos. Ô burro, nécio, tardio de coração para entender. Está aqui meu nome. Tu não vai entender nunca, mas está aqui. Meu nome é Senhor. Para batizar no meu nome é Senhor. Usa a palavra Senhor e o resto deixa comigo. Usa a palavra Jesus e o resto deixa comigo. Usa a palavra Cristo, que está batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora isso aí é a palavra, o povo não crê na palavra, fica crendo no estatuto de uma religião falsa. Aí Deus me manda um velho carrasco como eu para essa cidade, eu meto o pau. Aí estão me achando ruim, é só se arrepender. É só tomar o rumo certo que tem meu braço de companheirismo. Quando perguntaram para o irmão Brana, o profeta dessa era, irmão Brana, nós podemos congregar nos sistemas denominacionais? Ele disse, nem só pode como deve. E ter companheirismo com eles em tudo que eles estiverem certo. Mas naquilo que eles estiverem errado, deixe eles de lado.
Aí perguntaram, os católicos têm a verdade, mamãe? Eles têm. Tem a palavra? Eles têm. Os batistas têm a palavra? Tem a palavra. Os batistas têm a palavra. Os metodistas têm a palavra? O profeta diz, tem. E os pentecostais têm a palavra? Eles têm. O que nenhum deles tem é toda a palavra. Eles têm ela em parte. Vai até onde lhe agrada. Quer ver onde os pentecostais estão? Malaquias 3, verso 10. Aquilo ali é o Pai Nosso de cada dia. Aquilo ali ele não nega. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Aí ele não esquece, isso aí é palavra de Deus. Deus repreenderá o devorador. Sabe por que você está sendo devorado? Porque você está descontando parte do seu dízimo e vai. Isso aí é palavra. Mas quando chega em Pedro que diz, arrependei-vos, e cada um diz, não, aí foi Pedro. São incrédulos. A recompensa será o inferno, se não se arrepender. Mas se arrepender, tem chance, como foi dito hoje à noite. Quando Jonas entrou em Nínive, o plano de Deus era destruir Nínive em 40 dias, por causa dos pecados de Nínive. Mas como Jonas entrou, que pregou duramente, uma mensagem 1000 vezes mais dura do que essa que eu estou pregando. Quando Jonas pregou, diz a Bíblia que até o rei de Nínive se arrependeu e vestiu-se de saco e rolou na cinza. E andaram 3 dias de joelho na cidade arrependidos, porque creram na pregação de Jonas. E Deus virou para Jonas e disse, eu não vou trazer o castigo que eu disse que ia trazer para Nínive, porque o povo se arrependeu. Amém? Arrependam-se, para que possam serem alcançados pelo dia do refrigério. Do contrário, Deus não muda seu plano. Ele diz que é assim e é assim. Amém? A pessoa que recusa o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo, depois de conhecer, ele está se identificando que não tem nada de Deus na vida dele. Porque quem é de Deus, escuta, ouve a palavra de Deus. Isto pode até ser ofensivo, mas é a palavra. Se nós se ofender com a palavra, se ofende com Deus. Se não tivermos coragem de dizer amém ao que Deus diz, é porque não somos do lado dele. E só tem 2 lados, um de Deus e outro do diabo, quem não é de um lado é do outro. Amém? Tinha que ter esta voz aqui em Bragança. E Deus pegou um velho careca que já estava no fim da vida e disse, é você, velho, vá para lá. Eu lhe dou a mão de companheirismo, vá para lá você, eu lhe conheço. Vá para lá. E eu vim para cá. E aqui estou. E sabe quando eu vou sair daqui? Para os céus no arrebatamento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. O nosso tabernáculo não salva ninguém, mas é uma seta que aponta o caminho da salvação. Nosso Deus e Pai Celestial, porquanto a Tua palavra é a verdade, e nós, para provar que somos Teus filhos, nós nos submetemos a Tuas ordens. Jesus disse, se me ama, guarda a minha palavra. Quem recusa guardar, obedecer a palavra, está identificado que não ama Deus. Não é da família de Deus, é filho da serpente. Todo aquele que recusa a palavra de Deus é semente de serpente. Não tem conversão, nunca se converterá. Em nome de Jesus Cristo, nós imploramos pelo eleito. Nós não estamos em busca de quantidade, nós queremos ver o eleito. Aquele que foi elegido desde antes da fundação do mundo. Nós estamos em busca dele ou dela. Em nome de Jesus Cristo.
Abençoa, Senhor. Esta geração vai ficar sabendo um dia que nesta cidade teve um profeta pregando a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.